Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar os parâmetros default, ou seja, uma forma que nós temos para definir no cabeçalho de uma função um determinado valor a um parâmetro. A utilização de parâmetros default é uma forma que nós temos de determinar qual o valor de um parâmetro caso não seja passado nenhum valor. Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos uma função e nessa nós temos um parâmetro que nós esperamos que seja passado um número. Nós podemos definir por padrão que o valor desse parâmetro é igual a zero. Então nós temos que se essa função for invocada e não for definido o valor desse parâmetro, por padrão, o valor desse parâmetro será igual a zero. Até porque nós já deixamos pré-determinado qual será o valor caso nenhum valor seja passado quando a função é invocada. Essa também é uma excelente maneira de nós definirmos no momento da declaração da função qual o valor de um parâmetro que será enviado na maior parte das vezes. Logo, nós temos que todas as vezes que nós formos utilizar essa função, nós poderemos, na maior parte das vezes, omitir o parâmetro que está definido como padrão, desde que esse seja o valor que nós iríamos passar. Então, essa é uma forma de nós deixarmos pré-definido aqueles valores que frequentemente serão passados. Aqui nesse slide nós temos uma função de nome artigo e essa tem definido três parâmetros. O primeiro parâmetro é de nome URL, o segundo parâmetro é de nome code e o terceiro parâmetro é de nome idioma. Como a gente pode ver, o parâmetro code e o parâmetro idioma possuem um valor pré-determinado. Ainda que nós temos uma definição hipotética, nós temos que situações semelhantes a essa definição acontecem na prática. Ou seja, é muito comum nós encontrarmos algumas constantes definida como PTBR e por conseguinte o encode igual ao TF8. Então, foi isso que nós fizemos aqui nessa função. Nós já deixamos pré-determinado que toda vez que o idioma for igual a PTBR, muito provavelmente o encode será igual ao TF8. Então, nós temos que essa é uma situação que ocorre na prática. Então agora vamos praticar. Como exemplo, vamos definir uma função que efetua login. Por padrão, nós vamos deixar definido nessa função um nome de usuário e uma senha. Então, vamos dizer que nós queremos uma função, o nome dessa função será login, abrimos e fechamos parênteses, abrimos e fechamos chaves, vamos definir dois parâmetros. O primeiro parâmetro será de nome user e nós vamos deixar definido que o valor padrão é igual a root e vamos definir um outro parâmetro de nome key e vamos deixar definido o valor 123. Essa aqui é uma função que deixa implementado um usuário e uma senha para, por exemplo, quando nós estamos efetuando testes no nosso sistema. Então nós definimos uma função de nome login e nesta nós definimos dois parâmetros. O primeiro de nome user e o segundo de nome key. Ao parâmetro user, nós deixamos definido o valor root, ou seja, se nenhum nome de usuário for passado, nós temos que a variável user será igual a root. Em seguida, nós definimos um outro parâmetro de nome key e a esse nós definimos o valor default 123. Nessa função, vamos mandar imprimir o nome de usuário e senha. Então, echo user é igual, colocamos o ponto para concatenar e vamos colocar a variável user. Ponto e vírgula para finalizar a instrução, colocamos echo novamente e vamos escrever key é igual, vamos concatenar esse string com o nosso parâmetro de nome key. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Então, na nossa função login, nós só estamos imprimindo os valores que são passados como parâmetro. Feito isso, vamos invocar a nossa função login. Então, vamos ir aqui abaixo, escrevemos login, ponto e vírgula para finalizar a instrução. E como a gente pode ver, o PHP não acusa nenhum erro. E o mesmo só não acusa erro, porque por padrão, tanto o parâmetro user como também o parâmetro key possuem um valor definido. Porém, se nós não tivéssemos atribuído um valor padrão à nossa variável user, nós temos que seria levantado um erro aqui nessa linha. Até porque, por definição da linguagem, todas as vezes que nós vamos invocar uma função, nós somos obrigados a passar todos os argumentos que estão definidos como parâmetros. Então, aqui nós temos uma situação onde nós invocamos a função login sem passar os parâmetros, porque os mesmos estão definidos por padrão. Feito isso, vamos mandar executar, e olha só, nós temos que foi impresso que user é igual a root e a chave é igual a 123. Ou seja, nós temos que a nossa função está funcionando. Porém, agora vamos passar um argumento. Então, vamos dizer que o nome do usuário é igual a xscript. Feito isso, mandamos executar. E olha só, agora nós temos que o user é igual a xscript e a chave continua sendo igual a 123. Por fim, nós temos que, se nós passarmos o próximo parâmetro, nós estaremos definindo a senha. Então, vamos passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mandamos executar. E agora nós temos que user é igual a xscript e a chave é igual a 1, 2, 3. Ou seja, nós implementamos uma função de nome login que tem dois parâmetros, o primeiro de nome user e o segundo de nome key. Ambos parâmetros da função login possuem um valor definido por padrão, ou seja, possuem um valor default. Então nós temos uma situação onde nós podemos invocar a função login passando o nome de usuário
usuário e senha, ou então nós podemos invocar a função login sem passar qualquer valor. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós estudamos os valores default, ou seja, nós definimos como que nós podemos definir uma função e atribuir valores default aos parâmetros desta. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!